Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Eu quero trabalhar o tema: o verdadeiro Evangelho da salvação. O verdadeiro Evangelho da salvação. A minha missão hoje aqui é lhe entregar o Evangelho puro, a palavra de Deus. Então, se você está com ela aberta, deixa ela aberta, para você ver se eu estou pregando a palavra mesmo, para não ficar aquela coisa, né? Porque às vezes a pessoa fica tão simpática ao pregador e esquece que o importante não é o pregador, é a pregação, é a palavra, que é ela que de fato muda a nossa vida. Queria poder orar, e eu, como sempre peço, eu quero que você ore pela minha vida. Ore por mim. Peça para Deus usar a minha vida. Peça para Deus. Eu pedi hoje para Deus, para ser um instrumento. Até hoje à tarde eu fiquei um tempo falando com Deus, e eu creio que essa é a vontade dele, que eu lhe fale sobre isso. Vamos orar. Senhor, que bom que pude estar de volta ao lugar que o Senhor me colocou, a comunidade em que o Senhor me deu como responsável pelo rebanho que é teu. Quero anunciar o teu reino, quero anunciar o Evangelho, em nome de Jesus, falar do teu amor. Senhor, eu sei que uma só palavra que sai da minha boca, esse texto que o Wagner leu, falou hoje, eu me lembro, Senhor, que no carro eu falava para ele, falava muitas vezes, eu fui por aqui Goiás falando desse texto, e parece que agora floresceu. Que bom, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Cadê o Wagner? Lembra, Wagner, quantas vezes eu falava para você de citar os coaches que você assistia, e esse texto, parece que agora a semente produziu. E assim é o Evangelho. De fato, o Evangelho é o poder de Deus, é o que está escrito aqui. Eu queria falar a você o que eu vi, e mais, o que eu vivi. Eu não vou lhe contar as aventuras, as dificuldades, as lutas, eu não ter banheiro, não ter água, não ter comida, a não ter como tomar banho. Nesses 23 dias eu tomei banho quente 2 dias. Os outros era tudo, porque no norte não tem. Ou é chuveiro sem energia, e lá para eles agora é o inverno. Então é 21, 22 graus, 23. E o inverno também é chuva. Ou nos rios. Nada que matasse, porque estamos vivos. Mas desconfortável. Mas eu queria poder não falar sobre isso. Eu queria falar do que eu vi, eu senti, as coisas que de fato Deus nos ensinou. Nós somos ministrar e acabamos sendo ministrados também. Eu vi casamentos num barco que passamos 4 dias. Tinha um rapaz que acabara de separar da sua esposa, e a pessoa que supostamente seria a causa da separação estava no mesmo barco. Ele deixando a esposa numa cidade a 1.500 quilômetros e voltando para a sua cidade, fazendo um casamento de 20 anos, embriagando-se em meio àquela coisa da paixão, da coisa estranha. E nós podemos falar que família é tudo, que Deus tem muito mais do que isso para ele. E o mais interessante, até hoje eu ainda falo com ele. A última vez que eu falei com ele, ele disse: pastor, quinta-feira eu fui na igreja. Eu comecei na igreja, e mais, a minha filha já vai vir me visitar. Então, uma filha de 19 anos, e eu quero minha família de volta. O Evangelho é o poder de Deus. Por outro lado, eu também vi pessoas que nos seus erros, amando os seus erros, embriagando-se com suas paixões, de fato não quiseram ouvir, ou se ouviram, não deram a devida atenção. Vi
Vi pessoas que necessitam, estão sedentas. Falta-lhe a paz que o pastor Paulo falou aqui num dos louvores. Paz eu vos dou. Pode ter tudo, se não tiver paz, como viver? E dentro de você, dentro de mim, há um espaço que só cabe Deus. Não cabe a igreja, não cabe a religião, cabe Jesus. Eu vi um homem pregar para mim, lá nos rincões da Amazônia, 3 horas de barco, ele dizer assim: olha para isso. Foi a cena mais linda que eu vi na viagem. A casa daquele homem é muito simples, mas aonde ele mora, na frente de um rio de águas negras, só que a hora que você pega na mão, ela é transparente. Ela é negra de longe, mas ela é translúcida. Ela tem um minério, alguma coisa nela que faz ela ficar negra, mas ela é limpinha, dá para beber. Aí ele diz: pastor, lógico que eu creio em Deus. Quem pode ter feito tudo isso? Quem que me dá tudo? É Jesus, pastor. Eu falei: cara, eu não vou ficar falando muito para ele, senão eu vou falar de religião, porque ele já entendeu tudo. Ele já entendeu que é Deus que cuida dele. É Deus que cuida de você. Como que aquele homem chama mesmo? Elvis. Senhor Elvis. Uma xícara de café posto no chão. Ele não tem mesa, no chão, mas não deixou de dar um café. Deu um café e pregou para nós. Lá podemos falar do amor de Deus para ele? Podemos. Mas mais ele falou para nós. Tudo isso nós vivemos. Eu vi, em qualquer lugar que você fosse, na maioria dos lugares, havia um lugar onde se anunciava a palavra. E eu vi homens e mulheres, também naquele lugar, que queriam um evangelho de resultado, de que tem que dar certo, senão não vou. Eu vi o evangelho de pessoas que não vieram para a casa de Deus ou para o evangelho para servir. Elas vieram para ser servidas. E como eu descobri isso? Porque reclamam. Elas reclamam dos seus pastores, elas reclamam que o culto não é de quarta, devia ser de quarta, não é de quinta, e reclamam de que não tem ministério de infantil, mas não se levanta para fazer o ministério infantil para as crianças, entende? Elas querem ser servidas. Elas querem entrar por essas portas e ser servidas, como se fosse num restaurante. E ser servida. Mas, meu amado, nós somos convidados a servir. A servir por Deus. Pense nisso. Olha, eu vi pessoas imperfeitas reclamando de suas igrejas. Como pode ser perfeito uma igreja que tem eu, por exemplo? Como pode? Pensa comigo. Então, nessa introdução, eu falei: poxa, eu quero continuar anunciando esse evangelho verdadeiro, genuíno. Cristo, não a igreja do Nazareno, não a igreja do Nazareno, não ser evangélico, ser filho de Deus, ser filho do Altíssimo. Nessas cadeiras estão a verdadeira igreja de Cristo, mas lá na quadrangular também tem a verdadeira igreja de Cristo. Entre os bancos está lá a verdadeira igreja. Elas estão entre as placas, alguém que crê em Cristo e só no Cristo. Pode ser simpático ao seu pastor, pode ser simpático de fato à sua denominação. Ah, mas servir serve a Cristo, serve a Jesus. Uma das coisas que eu aprendi já há algum tempo, nós íamos e nós não falávamos de que igreja éramos, a não ser que eles ficassem muito cutucando nós. Eu não vim falar de igreja para você, eu vim falar que Jesus te ama, que Jesus isso e aquilo outro. Eu aprendi há muito tempo
pessoas me chamavam para ser evangélico. Eu era católico. E elas queriam que eu mudasse de marca. Elas queriam que eu mudasse de religião. E eu não entendia por que elas queriam que eu mudasse de religião. Seria muito mais fácil se elas tivessem tido a coragem de dizer: toma vergonha na cara e muda de vida. Só Cristo pode mudar a tua vida. Eu entendi que só Jesus podia mudar, e de fato Ele mudou. Não foi a igreja de Nazaré. Eu só tive uma denominação. Eu me batizei nessa igreja, me converti nessa igreja e fui nomeado pastores há muitos anos atrás nessa igreja. Mas não foi essa igreja que me salvou. Quem me salvou foi Jesus. Foi Jesus que me salvou. Não foi ter me tornado evangélico. O problema é que eu não tinha Cristo. Então eu quero poder pregar. Olha que pretensão, e precisa ter pretensão, a gente precisa ser corajoso. Corajoso. Eu vim lhes anunciar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, Paulo muitas vezes nos cita, e hoje, quando eu estiver pregando, eu quero de fato lhe anunciar esse reino, esse verdadeiro evangelho. Olha por favor o verso 16, agora eu já estou pregando. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então olha para o pastor. O que Paulo está dizendo aqui, imagina que judeu era aquele povo escolhido por Deus, que até então, até a vinda de Cristo, era o povo da promessa, e o grego era o povo instruído, mas que não tinha promessa. Então eu quero que você entenda algo. O evangelho é inclusivo. Ele inclui, ele não exclui. Ele não exclui, ele inclui. Ele inclui, ele inclui. Agora imagina, se todo dia eu oro para que entre a prostituta e o drogado, mas vai ter problema sempre. Sempre vai ter prostitutas entrando, drogados entrando, pessoas adúlteras entrando, beberrões entrando, sempre vai ter. Como nós vamos ter uma igreja perfeita se nós convidamos pessoas como essas para vir? Não fique escandalizado, eu também fui assim. Jesus me incluiu. E agora as pessoas querem excluir. Essa roupa não, esse jeito não. Deixa Cristo falar para ela que essa roupa não, porque a hora que Cristo dizer para ela que essa roupa não, jamais ela vai usar essa roupa. Porque se for a denominação que fizer isso, ela usa, mas quer usar, não usa, mas quer usar. Que adianta? Que adianta? Então ele é inclusivo, ele é inclusivo. Você sabe que ele é tão inclusivo, e eu estava refletindo sobre isso. Como nós podemos ter uma igreja perfeita com gente como eu, como você? Passados 20 anos, eu ainda erro. Ah, pastor, mas você não erra aqueles erros peludos, sim. Aquilo eu abandonei há muito tempo. Mas eu ainda falta amar, eu ainda falta me preocupar mais com os outros, eu ainda me falta coisas. Eu imagino que você talvez também. Como nós podemos ter essa igreja? Então tire essa pretensão da cabeça. Nós vemos aqui no domingo, para que nós vamos vindo? Por que nós viemos aqui? Qual que é a intenção? De oferecer adoração ao Rei dos Reis. Aquele que vai me abençoar no domingo, vai abençoar na segunda, vai abençoar na terça, vai abençoar na quarta, vai cuidar na quinta, vai cuidar na sexta. Nós viemos aqui para isso. Então Paulo está dizendo: ô igreja, igreja, grego vem, judeu vem, vem você católico, vem você evangélico, vem você espírita, venha, venha para o reino. Venha para o reino do Deus, venha para o reino, venha para o evangelho.
Venha para o Evangelho de Cristo. Olha o verso 17. Visto que a justiça de Deus revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui, eu não falo aqui, nessas paredes, não é aqui nessa denominação, aqui no reino, onde você está e onde eu estou, nós somos justificados dia após dia. É por isso que a prostituta entra, é por isso que quem bebe entra, é por isso que quem usa maconha entra, é por isso que entra o adúltero que enganou a mulher e hoje o diabo fica falando isso no ouvido dele. Como você traiu a tua mulher, como você vai falar? Como fazer isso? É por isso que nós podemos estar aqui e neste lugar, no reino, não no reino. A palavra fala que Ele nos justifica aqui, porque Jesus pega a prostituta, pega o ladrão, pega o adúltero ou a adúltera, pega aquele que tem perversidades sexuais, pega aquele que está viciado em alguma coisa, pega esse e diz: ele é inocente. A prostituta é inocente, o ladrão é inocente, essa coisa é inocente. Mas inocente por quê? Porque eu já paguei. Eu já paguei. Então você que entrou aqui e já adulterou, arrependa do que você fez. Mas hoje você é inocente, porque a tua culpa foi lançada sobre ele. Estranho, né? Eu também achava estranho. Eu era um tipo de homem, sabe o sujo que fala mal do mal lavado? Sabe o sujo falando do mal lavado? Eu tinha o prazer de acordar 2 da manhã para assistir aqueles programas que passa evangélico na televisão, só para xingar. Eu tinha uma boca muito suja e eu falava assim: olha aí, fez tudo errado. Eu falava uns impropérios, falava palavras muito feias que eu não vou mencionar. E agora está posando de santinha. Está posando de santinha, errou tudo, fez tudo errado. O problema é que eu também fazia tudo errado. O que eu não sabia é que aquele homem e aquela mulher era justificada e eu não, porque ele tinha Cristo pagando pelos seus pecados. Deus não diz que você não errou. Deus não diz que você, ele é inocente porque não errou. Ele é inocente porque o outro pagou o preço. Está pago. Talvez a palavra não seria nem inocente, porque você é culpado. Não seria a palavra certa, inocente. Quero refazer essa palavra. Mas de fato Jesus é culpado, mas o preço está pago. E aqui Paulo está dizendo, além do evangelho ser inclusivo, ele inclui o evangelho agora dentro do reino, dentro da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. Nós somos justificados dentro da igreja de Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. Você não é justificado pela roupa que você veste. Você não é justificado porque você parou de beber. Você não é justificado porque parou de usar maconha. Você não é justificado porque parou de usar droga. Você não é justificado por nada disso. Você é justificado pelo sangue de Cristo, que pagou um preço por você. E esse sangue que te movimenta, que me movimenta a continuar uma vida de santidade. É por isso que eu sou santo. Eu sou santificado todos os dias. Aquilo que o Wagner falou, eu fico, nossa, eu ouço uma voz e falo, não estou entendendo. Aí o Espírito falou, Wagner, agora é a hora. Essas coisas, cada um de nós que somos do reino, que entendemos o evangelho da salvação verdadeira, amados, cada um de nós sabemos exatamente como Deus é cuidadoso por nós. Observa, por favor, o verso 16 de novo. Eu quero abordar um outro ponto no verso 16 que cabe agora. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para
salvação. Eu quero que você preste atenção. Eu estava numa cidade, numa gleba, era já tarde, findava tarde, lugar bem difícil. E uma senhora nos levou a um casebre, uma casa muito humilde, onde um casal, seu Erinaldo, eu não lembro, não vou conseguir lembrar o nome da esposa, agora não vou conseguir, com calma eu lembro, agora não consigo. Ele eu lembro porque eu tenho um sobrinho, chama Arinaldo, então eu falei, ficou fácil, é só botar o E no lugar do A, já resolvi. E aí, a mulher falou, eles brigam demais, eles brigam muito. E eu cheguei naquela casa, imagina a mulher com cara de brava. A mulher é brava. E a mulher que nos levou, que começou a nos levar nas casas, ela falou, esses aqui são os pastores, então vieram aqui orar por vocês. E eu olhei no olho do seu Erinaldo e da sua esposa e falei algo. O seu casamento não precisa ser assim. Olhe nos meus olhos e veja a verdade no que eu vou lhe anunciar. Eu tenho um casamento que há muitos anos, décadas que eu não brigo, eu não grito. Tenho dificuldades, sim, poucas, mas tudo resolvido, sentado numa mesa, como duas pessoas que se respeitam. E eu disse a eles, eu vou anunciar um evangelho que vai mudar o teu casamento. Um Cristo que mudou o meu. Um Cristo que mudou a minha vida. E aquela mulher com aquela cara tão carrancuda começou a chorar. Já se quebrando. Porque é aquilo que ela queria, é o desejo dela. Quem quer sofrer? Agora, com a mesma verdade que eu falei para o seu Erinaldo e para a sua esposa, eu quero dizer a você, igreja que está aqui e igreja que me assiste ou me assistirá pela internet, preste atenção. O evangelho verdadeiro é o único que salva. É o único que salva. E se algo não for feito na sua vida, o que te espera é algo muito ruim. E esse algo muito ruim, que é o inferno, não será a igreja do Nazareno que te livrará dela, muito menos eu. O que te livrará dela é as promessas que Deus fez, a palavra dele, e você então tem que crer. É o que nos diferencia. O justo vive pela fé, a fé que Jesus me salvou, me comprou. Eu sou dele. Sabe que eu sou dele? Sabe o que é ser dele? Você tem dono, ou deveria ter dono, mas hoje ainda é dia, hoje ainda é o momento. Então eu quero dizer em alto e bom som, igreja, amada igreja de Jesus, preste atenção e olhe as coisas, observe o mundo. Tudo aquilo que Cristo disse que seria nos sinais dos tempos está acontecendo. Olhe, por favor. Homens amantes disso mesmo, a perversidade tomando conta, a falta do amor, o amor ao dinheiro, poderosos, pessoas fazendo negócios do próprio rebanho. Hoje você não precisa se preocupar. Se você digitar na internet, pastor vende a igreja, ele está lá no seu vendo a igreja com 30 membros. Você vê tudo isso hoje, 40 membros. Se for com 30 é um preço, se for com 100 é mais caro. Se for com 200, então dá para fazer uma boa grana. Você está vendo de tudo. Ó, igreja, e Paulo está anunciando, o evangelho é o poder de Deus para te salvar. Sem esse evangelho você não será salvo. Você não será salvo. Você não é salvo porque vem aqui. Você não é salvo porque é membro de uma igreja. Você não é salvo porque faz um louvor. Você é salvo porque crê no verdadeiro evangelho de Cristo. Entende? Dá para perceber? Agora, eu não sei se na tua cabeça, quando eu estava preparando essa mensagem, ficou algo assim na minha cabeça.
Eu falei do verdadeiro evangelho, não falei? Mas o que é o verdadeiro evangelho? Tudo é muito interessante. Você percebe que as coisas estão fazendo lógicas na mensagem. Mas eu preciso saber qual é o verdadeiro evangelho. Se não é a Igreja de Nazareno, se não é o pastor Ivair, se não é não vir no culto de domingo, se não é fazer o fato de cantar no louvor, porque tem pessoas que cantam em louvores de alguma igreja e que vão para o inferno. Desculpa. Amante de si mesmo. Acostumou com o sagrado. Há pastores, você tem dúvida que há pastores que vão para o inferno? Negocia o rebanho, que ganha dinheiro em troca do nome de Cristo. Alguma dúvida? Então, essa noite, para mim terminar a mensagem, eu preciso lhes anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Aí eu vou pedir para você ir para um livrinho para frente, 1 Coríntios. Então, por que eu estou mudando de livro? Você não achar que esse pastor está falando de Jesus. Agora eu vou precisar anunciar o verdadeiro. Antes de anunciar o verdadeiro, eu quero dizer qual é o falso. Também está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Verso 19, 1 Coríntios 15, 19. Esse não é o verdadeiro, esse é o falso. Paulo, o mesmo instrumento de Deus que pregou em Romanos, que escreveu a carta aos Romanos, agora escreve a carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19 de 1 Coríntios, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Olha para o pastor. Se a nossa esperança em Cristo se limitar só a essa vida, é que o pastor Paulo falou: eu me converti. Eu entreguei minha vida para Deus, hoje é Ele que cuida de mim. Mas eu tenho problema. Eu tenho lutas. Muitas vezes o inimigo fica falando: mas como você é um servo de Deus, está passando por isso? Não é possível, como isso, não sei o quê. Cristo não me prometeu reinar aqui. Ele me prometeu reinar com Ele no céu. Então, as igrejas, elas fazem campanhas para você se dar bem. Vem aqui e se dê bem. 7 semanas para você se dar bem. 8 não sei o que lá. Tudo isso válido. Acho que se dá bem, todo mundo quer se dar bem, né? Mas Cristo não morreu naquela cruz para você se dar bem. Ele morreu naquela cruz para te salvar dos teus pecados. Então, qual é o verdadeiro evangelho? Eu ainda não sei, mas o que é falso é aquele que fala das coisas dessa vida. Agora, vamos falar a verdade? Não é muito mais apetitoso saber que eu conheço uma igreja que o marido volta, que a esposa volta, que o filho se converte, que compra apartamento, que tem 2, 3 carros, não sei o quê, falar, tal. Amados, tudo isso é real, tudo isso acontece. Deus é bom, amém? Ele é presenteador, Ele é galardoador, mas isso é mimo de um pai amoroso. Porque o que Ele tinha que me dar, Ele já me deu, é a salvação. Para com essa conversa. Porque os carros que Ele me der aqui, as casas que Ele me der aqui, eu não vou conseguir levar. Aliás, aquele que me preparou lá é bem melhor. Aquele que Ele me preparou é bem melhor. Aí alguém ouve isso e ainda vivendo uma imaturidade, poxa, mas por que eu vou na igreja então? Porque você vem aqui para adorar. Você reconheceu que Ele é o teu Senhor, então você vem adorar. Adora nos cânticos, adoro com as suas ofertas, adoro com seus aplausos. Eu não tenho de oferta, pastor. Adora com seus aplausos, com seu sorriso, com a tua vida. Você é adorador. Então eu descobri que o verdadeiro evangelho não é esse, né? Que algumas igrejas oferecem. O verdadeiro evangelho, sabia que crente morre doente? Crente morre doente. No verdadeiro evangelho, a gente ora por pessoas e pessoas não são curadas. O próprio Paulo, olha o apóstolo Paulo dizendo numa de suas cartas:
eu deixei o fulano de tal doente em tal lugar e fui para teu lugar. Mas ele não orou por ele, sério? Mas Deus não curou. Agora, Paulo era capaz de ressuscitar pessoas, mas aquela pessoa especificamente, Deus não curou. Mas salvou. Mas salvou, porque Paulo fala daquele homem como homem salvo. Agora então, eu quero lhes anunciar o que é o verdadeiro evangelho. 1 Coríntios, mesmo livro, volta para o capítulo 1. Muito simples. Qualquer coisa que você ouvir fora disso. Perdão, não é 15 não é 1 não, meu irmão, é 15, perdão, verso 1, capítulo 15, é o mesmo capítulo que nós estávamos vendo, me perdoe. É o mesmo capítulo, agora o verso 1, falei o verso errado. Eu li o 19 e agora eu quero ler o verso 1 de capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Para aí, por favor, olhe para mim. Olhe para o pastor. O pré-anúncio desses dois versos, ele está dizendo à igreja de Coríntios, preste atenção. Eu quero que vocês lembrem o que eu preguei para vocês. Se vocês ainda perseveram por aquilo que eu preguei para você, você será salvo. Ele vai terminar no verso 19, eu li, dizendo, não faça isso. Mas aqui ele está dizendo o que eu tenho que fazer, e o que você tem que fazer, para aquele evangelho que eu falei do poder de Deus. Olha o verso de número 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos, segundo as... Agora olha para o pastor, por que Cristo morreu? Porque os judeus foram mal com ele? Porque os romanos foram torturadores? Cristo morreu porque nas escrituras constava que ele viria para me unir de novo ao Pai. Hoje o Pai me vê através dele. O Pai, o Senhor dos Senhores, vê você através da imagem e do sacrifício de Cristo. Cristo morreu pelos teus pecados. Absolutamente todos aqui, este dia, pecou em algum momento. Ação, omissão, por ver, por falar, por deixar de falar. Em algum momento pecamos. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo gritava à igreja de Coríntios, eu vou gritar à igreja que hoje me ouve, amados, o que somos? Pecadores que foram remidos, que foram comprados, que foram incorporados ao reino de Deus pelo sangue. Não é pela roupa, não é porque deixou de usar maconha, não é porque deixou de beber, é porque estando no reino, fica difícil usar maconha, fica difícil usar algumas roupas, porque eu estou no reino do Pai. Não é a roupa que me pôs no reino, mas o reino me fez refletir sobre a roupa que uso. É isso, simples assim. E continua. Vou ler de novo, verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Olha só, para o pastor, Cristo não morreu na cruz e tipo assim, deu 15 minutinhos, acorda o cara, acorda ele. Não. Ele foi sepultado. Ele precisava vencer a última de todas as batalhas, que era a batalha da morte. A morte já não pode te segurar, nem a mim. Ele foi o primeiro, não será o único. Ele é o primogênito. Ele inaugurou o reino. E haverá um dia que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que vivos servirem a Deus será assunto aos céus. Alguns experimentarão a morte,
mas não a separação de Deus. Mas a morte já não tem mais domínio sobre mim. Não, não. A morte só vai fazer com que esse corpo se decomponha. Só isso. Mas jamais que eu me separe de Deus. É isso que me alegra. E Paulo anunciava: Cristo foi morto por você, igreja. Foi morto por você, igreja. Foi sepultado, igreja. Para quê? Agora sim, a grande coisa. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nisso, imaginem que é o terceiro dia. Efésios fala que o Deus, usando Paulo para falar na igreja, a carta aos Efésios, ele diz assim: e Deus, usando o seu supremo poder, dá uma ordem: sai, aquele túmulo, aquela pedra é rolada, e o Cristo, que há 3 dias pagou por mim, agora vive para reinar por mim. Isso que é o Evangelho. Você quer o quê? Você quer que eu diga mais o que para você? Você quer sair por essas portas confiando no quanto você melhorou? Você acha mesmo que melhorou o suficiente para merecer o céu? E você acha mesmo que é tão ruim, suficiente, que o sangue de Cristo não é capaz de te lavar? Os dois extremos são verdadeiros. Alguns acham: eu acho que eu melhorei, eu não faço tanta coisa, tem gente que faz coisa pior que eu, tal. Não, nada que você faça vai lhe garantir o céu. O que vai lhe garantir o céu é crer que Cristo morreu e justifica você todos os dias. E também o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que dizem: eu não presto. Eu não prestava, gente. Eu era um cara esquisito. Eu era estranho. A minha irmã está aqui, sabe disso. Eu destruí famílias. Minha vida era muito ruim. Mas mesmo um cara tão ruim, um dia creu na promessa. E o justo então passa a viver pela fé. Você acha que eu sou o homem que era há 20 anos atrás? Não. O Espírito está trabalhando em mim. E espero viver alguns anos ainda, até que Cristo volte, até que Ele deseja me levar. Mas todos os dias Ele trabalha na minha vida. Esse é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho que muitas vezes são pregados por aí, não. Pastor, o que eu tenho que fazer? Crer. É o que está dizendo. E eu vou voltar a dizer: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, porque por ele sois salvos. E aí então eu fecho. Pastor Paulo, vamos chamar o louvor, por favor? E aí então eu fecho. Você quer saber qual é o verdadeiro Evangelho? Que de fato muda a vida de um homem? Não é se tornar crente, não é se tornar evangélico. Seria simples assim. Que muda a vida de um homem é render-se à soberania de Deus, crer que de fato Jesus por mim morreu e pagou meus pecados. Sabe qual que é o melhor de tudo isso? Que eu posso ter errado hoje, eu me arrependo, busco o conserto com Deus. As consequências do meu erro provavelmente eu vou pagar, porque tudo que eu planto eu colho. Mas no mundo espiritual, a partir do momento que eu me arrependo, entrego-me a Deus, mas está pago. Quando eu descobri isso, era entre abril e maio. Porque em fevereiro eu comecei na igreja. Entre abril e maio, um dia um pastor chama Mário Sérgio Góes, ele nunca soube, talvez nunca saberá que foi ele o instrumento. Um dia ele disse num culto: quem quer render-se a Deus? Quem quer agora, cansado da vida que tem, da vida que leva, quer se render a Deus? Naquele dia eu e umas 3 pessoas decidimos fazer isso. Eu não sei o que aconteceu com aquelas 3 pessoas,
eu sei o que aconteceu comigo. Na segunda, praticamente nada, não mudou muita coisa. Na primeira semana não mudou nada. Mas havia uma semente que Deus plantou em mim. E meu nome passou a ser escrito no livro da vida. E eu desejo de fato que o seu nome seja escrito no livro da vida. Não no rol dos membros aqui da igreja, mas no rol dos membros da igreja celestial, a verdadeira igreja de Cristo.